Declaro aberta a presente sessão ordinária. Encontram-se presentes, excelentíssimos senhores conselheiros, José Ricardo Pereira Cabral, Hernando Coelho das Neves, Maria Serrano, Ronaldo Chadid, Gerson Domingues e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador-Geral de Contas, doutor José do Camilo. Presente ainda a senhora auditora Patrícia Sarmento, muito nos honra, em discussão ato número 8 da sessão ordinária, realizada no dia 20 de abril de 2016. Não havendo quem queira impugná-la, dou-a por aprovada. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria de Sessões para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Quero também registrar a presença do nosso conselheiro substituto, doutor Célio, né, que hoje é a doutora Patrícia, que está ali. O Célio só está reforçando aí. Com a palavra, os senhores conselheiros para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase do julgamento dos processos regulados pela pauta. Determina a retirada de pauta por ex ofício dos processos do senhor conselheiro Osmar Domingos Jerônimo, que teve um probleminha familiar e, de última hora, nos informou que não vai poder estar presente, que vota na próxima sessão os seus processos, sem nenhum prejuízo. Sob a relatoria do conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, os processos que estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicados em resumo do Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal de Contas. Eu consulto ao nobre conselheiro, relator, se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, ilustres conselheiros, senhora conselheira, senhores auditores, doutor Célio, doutora Patrícia, senhores servidores, processo da relatoria do conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, cujos pareceres nós vamos manter nessa oportunidade. São os pareceres, senhor presidente. Com a palavra, o eminente conselheiro relator, José Ricardo Pereira Cabral, para fazer a leitura dos seus relatórios e votos, consequentemente. Com a palavra, o conselheiro relator José Ricardo. Senhor presidente, boa tarde a todos. Nos processos sob a minha relatoria, eu acolho o posicionamento do corpo técnico, bem como o parecer emitido pelo Ministério Público de Contas, exceto quanto aos processos de números 20.851 e 5.658. E, com fundamento nas normas legais dispostas nos votos, proponho ao Tribunal Pleno que as matérias sejam decididas com as seguintes soluções. Iniciando pelo processo de número 715, referente ao recurso ordinário interposto pelo senhor Sérgio Luiz Marcon, ex-prefeito municipal de São Gabriel do Oeste, contra a decisão singular número 4.107. Conheço e dou provimento ao recurso, reformando in totum a decisão singular, e, em decorrência, declaro a regularidade dos atos administrativos da execução financeira do contrato número 127, celebrado entre o município de São Gabriel do Oeste, com a interveniência do Fundo de Educação Municipal e a empresa Embutidos Tradição Limitada, excluindo as multas constantes dos itens 3 e 4 da referida decisão singular, no valor total equivalente a 20 UFERMES, que foram impostas ao recorrente e ao senhor Jefferson Luiz Tomazoni, secretário municipal de Educação, Cultura e Desporto, à época dos fatos. A seguir, temos o processo de número 106.286, que trata do recurso ordinário interposto pela senhora Márcia Maria Souza da Costa Moura de Paula, prefeita municipal de Três Lagoas, contra o resultado decorrente do acórdão número 284. Conheço e dou provimento total ao recurso, desconstituindo os termos dispositivos inscritos no item 3 da decisão substanciada no acórdão número 284, e, em decorrência, excluo as multas no valor total equivalente a 60 UFERMES que foram impostas à recorrente. Processo 20.851 refere-se ao recurso ordinário interposto pelo senhor Milton Damasceno Lima, ex-prefeito municipal de Angélica, contra a decisão simples número 71. Conheço e dou provimento parcial ao recurso, anulando in totum a decisão simples número 71 e, consequentemente, isento o recorrente da penalidade imposta equivocadamente pelo descumprimento do item 4 da decisão simples número 591, e determino o envio dos autos à relatora originária da matéria, conselheira Marisa Serrano, para apreciação do não cumprimento do item 4 da decisão simples número 591, a cargo do prefeito do município de Angélica, à época da prolação da decisão, senhor José Donizete Cassucci. Processo 5.089,
cuida do recurso ordinário interposto pela senhora Dinalva Garcia Lemos de Moraes Mourão, ex-prefeita municipal de Coxim, contra a decisão simples número 255. Conheço e dou provimento parcial ao recurso, alterando o comando do item 2, e, assim, declaro regular os atos de execução do contrato número 8, celebrado entre o município de Coxim e a empresa Aviação Água Branca Limitada, excluindo os comandos dos itens 3 e 4, e, consequentemente, isento a recorrente da multa imposta. Processo 5.964, trata-se do recurso ordinário interposto pela senhora Márcia Moura de Paula, prefeita municipal de Três Lagoas, contra o resultado decorrente do acórdão número 338. Conheço e dou provimento ao recurso para os fins de desconstituir os termos dispositivos inscritos nos itens 3 e 5 da decisão substanciada no acórdão 338, e, em decorrência, declaro a regularidade dos atos administrativos relativos à afirmação do 15º termo aditivo ao contrato número 400, celebrado entre o município de Três Lagoas e a empresa transportadora Calunga Limitada. Excluo a multa no valor equivalente a 30 UFEMs que foi imposta à recorrente. E, por fim, senhor presidente, temos o processo de número 5.658, referente ao pedido de revisão formulado pelo senhor Antônio Cavalcante, ex-prefeito municipal de Mundo Novo, para rescindir a decisão simples número 117/2013. Conheço e julgo parcialmente procedente o pedido de revisão, rescindindo a decisão simples número 117, para os fins de proferir o seguinte julgamento: declarar irregular o procedimento licitatório, pregão presencial número 35, tendo em vista o não envio a esta Corte da documentação descrita nas disposições do capítulo 13 do Código de Trânsito Brasileiro, contrariando as prescrições do termo de cooperação mútua de número 1 de 2009. Declaro regular a formalização e a execução do contrato número 79, celebrado entre o município de Mundo Novo e a empresa Daniel Messias de Moura Fé. E aplico multa ao senhor Antônio Cavalcante, ex-prefeito do município de Mundo Novo, no valor equivalente a 30 UFEMs, tendo em vista a infração acima descrita. Como voto, senhor presidente? Em discussão, os relatórios e voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro Irã. Com o relator. Conselheira Marisa. Com o relator. Ronaldo Chadid. Com o relator. Gerson Domingos. Com o relator. Aprovados, vão ao expediente. Processo sob a relatoria do eminente conselheiro Irã Coelho das Neves, quais estão relacionados e identificados no pauta do dia, devidamente publicado em resumo do Diário Oficial Eletrônico e Tribunal de Contas. Consultam ao nobre conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Senhor presidente, com exceção do processo TC 67.171/2011, da Prefeitura Municipal de Cacilândia, solicito de Vossa Excelência retirada de pauta para reexame e nos demais relatarei em bloco. Concedido. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação de seus pareceres. Colhendo o plenário, nos processos da relatoria do conselheiro Irã, nós ratificamos os pareceres exarados. São os pareceres. Com a palavra, o eminente conselheiro relator, Irã Coelho das Neves, que proferirá a leitura dos relatórios e, consequentemente, dos votos. Senhor presidente, conselheiro Valdir Neves, ilustre procurador-geral de contas, doutor José Aedo Camilo, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhores auditores, doutora Patrícia, doutor Célio, senhores diretores. Nosso primeiro processo, senhor presidente, é o de número 10.961/2013, que trata dos embargos de declaração opostos pelo senhor Dirceu Luiz Lanzarini, prefeito à época do município de Amambá, em desfavor do acordo número 00/218/2015. O voto acolhe o parecer ministerial no sentido de que seja prolatada a seguinte decisão: pelo conhecimento dos referidos embargos de declaração e, no mérito, pela rejeição integral das razões apresentadas, mantendo-se inalteradas em todos os seus termos as disposições do acordo embargado, e pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Já no processo número 108.170/2011, que abriga o recurso ordinário interposto em desfavor da decisão singular número 609/2015, tendo como recorrente o senhor Edson Pérez Ibrahim, prefeito à época do município de Bataiporã, o voto concorda com a opinião do Ministério Público de Contas e propõe julgamento nos seguintes termos: pelo conhecimento e provimento do presente recurso ordinário, visto que a regularidade da contratação
foi demonstrada e, como consequência lógica, a respeitável decisão simples deve ser reformada para registrar a contratação por prazo determinado por excepcional interesse público de Juliana Antonage Caseiro, professora, e também para excluir as sanções de multas dispostas nos itens 3, alíneas A e B do julgado, e pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Quanto ao processo número 108.174/2011, que trata do recurso interposto pelo senhor Edson Pérez Ibrahim, prefeito à época do município de Batayporã, quanto aos termos da decisão singular número 1641/2005, o voto acolhe o parecer da Procuradoria-Geral de Contas e propõe a decisão nos seguintes termos: pelo conhecimento e provimento parcial do presente recurso ordinário para excluir a multa imposta no item 2, a linha A, da decisão singular recorrida, haja visto que o recorrente encaminhou documentação e justificou a contratação temporária, mantendo-se, porém, a multa registrada no item 2B, referente à remessa intempestiva, porquanto o recorrente não apresentou justificativa. E pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Por fim, senhor presidente, processo número 7.398/2006, que trata do descumprimento de decisão número 02/783/2006, que determinou providências a serem cumpridas pelo senhor Ari Basso, prefeito à época do município de Sidrolândia. O voto acolhe o parecer ministerial no sentido que seja prolatada a seguinte decisão: pela aplicação de multa no valor equivalente a 300 UFERMs atribuídos ao prefeito municipal de Sidrolândia, senhor Ari Basso, em razão de sua omissão na prática de ato de sua responsabilidade, representado pelo não ajuizamento da ação de cobrança e ou adoção de procedimentos administrativos, visando a recomposição do erário do município, por força da respeitável decisão simples, concedendo-lhe o prazo regimental para que proceda o recolhimento em favor do FUNTC e, igual prazo, faça a comprovação nos autos sob pena de cobrança executiva. Pela determinação ao senhor Ari Basso ou seu sucessor, que adote providências tendentes ao ressarcimento ao erário do município de Sidrolândia do valor impugnado na respeitável decisão simples, mediante o ajuizamento de ação de cobrança competente no prazo de 60 dias e, no mesmo prazo, comprove nesses autos, sob pena de responsabilidade pessoal pelo ressarcimento e pela comunicação à Câmara Municipal de Sidrolândia e aos demais interessados. Esses são os votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e voto do conselheiro relator. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas. Não é para discutir o voto, senhor presidente, apenas observar, em 2 ou 3 sessões passadas, nós nos encontramos com problemas semelhantes a esse do último processo relatado pelo conselheiro Ana Coelho das Neves. Ou seja, uma impugnação de recursos do município, de responsabilidade do atual prefeito, do prefeito anterior ou do presidente da Câmara, que o tribunal glosa, determina, neste caso aqui, o tribunal glosou, é da Câmara Municipal, e mandou o então prefeito que ele tomasse medidas. Hoje ele é ex-prefeito e não tomou nenhuma medida com relação ao cumprimento da decisão do Tribunal de Contas. As multas, o tribunal tem o seu mecanismo próprio de cobrança via Procuradoria-Geral do Estado. Todavia, as impugnações que constitui recurso do erário de cada município, só o prefeito municipal que é responsável e é ele que deve tomar as providências. O prefeito atual. Tá, mas é da Câmara Municipal. A impugnação é com relação à impugnação feita na Câmara Municipal, consequentemente é recurso do Tesouro Municipal. Nós havíamos observado naquela oportunidade que o tribunal poderia, e nós já estamos lá no Ministério providenciando pareceres, sugerindo que, além da aplicação da multa, que o tribunal diga que, no caso do não cumprimento da decisão, a autoridade atual ela será responsabilizada, inclusive perante a legislação, ato de improbidade administrativa ou crime do Decreto-Lei 201, enfim, a legislação nós estamos vendo para aplicar. Então, só para chamar a atenção, dizer que nós estamos preocupados porque várias decisões do tribunal deixam de ser cumpridas, porque o prefeito A deixou o mandato, o prefeito B não toma conhecimento, e muitas vezes nós estamos no prefeito C, que também não toma conhecimento. Embora seja imprescritível, por entendimento até dos tribunais superiores,
os créditos em favor da fazenda pública, em favor do patrimônio público, recursos que são dos entes estadual, federal e municipal, mas mesmo assim, eu acho que é desrespeito ao Tribunal de Contas deixar de cumprir as decisões do Tribunal de Contas por achar que não é responsável. O prefeito, sim, é responsável pelo erário, é responsável pela arrecadação municipal, é responsável por aplicar bem os recursos públicos, e a decisão do tribunal nada mais é do que a tentativa de recompor o erário do município em função de um ato praticado ilegalmente. Era só essa observação para ilustrar e dizer que o Ministério Público proximamente já está providenciando pareceres no sentido de orientar ou de sugerir que o tribunal, que os conselheiros relatores também, em seus votos, adotem esse tipo de decisão, demonstrando ao prefeito que, se ele não cumprir, mesmo que ele não tenha sido o responsável direto, ele será responsabilizado solidariamente. Era a nossa observação, senhor presidente. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro José Ricardo. Acompanho o relator. Marisa Serrano. Com o relator. Ronaldo Chadid. Com o relator. Gerson Domingos. Com o relator. Aprovados, vão ao expediente. Processo sobre a relatoria da conselheira Marisa Serrano, os quais estão relacionados, identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo de diário oficial eletrônico desse Tribunal de Contas. Consulto a nossa nobre conselheira, relatora, se deseja relatá-las em bloco, ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o eminente representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, ilustre conselheiro, senhora relatora, processo da relatoria de Vossa Excelência, conselheira Marisa, cujos pareceres mantemos nessa oportunidade. São os pareceres. Com a palavra, a nossa ilustríssima conselheira Marisa, relatora da matéria, para proferir a leitura dos seus relatórios e votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, doutora Patrícia, doutor Célio, nossos auditores substitutos, senhores e senhoras. Os processos sobre a minha relatoria são os seguintes: 59.261, de 2011, da Prefeitura Municipal de Laguna Carapã. É um recurso ordinário de ato de pessoal. O recorrente é o ex-prefeito Oscar Luiz Pereira Brandão, e a deliberação recorrida é a 2/446 de 2012. Por todo o exposto nos autos, formulo meu voto pelo conhecimento do presente recurso, uma vez que foram observados os pressupostos legais e regimentais de admissibilidade, e no mérito, pela extinção do feito em razão da solução de mérito, tendo em vista a ocorrência de coisa julgada nos autos do processo 4.703 de 2010. Processos 105.905 de 2011, 105.958 de 2011 e 105.999 também de 2011. Da Prefeitura Municipal de Ponta Porã, os recursos são o recurso ordinário de atos de pessoal, recorrente Flávio Caiate. As deliberações recorridas são a 5.709, 4.562, 3.989, respectivamente. Pelo todo exposto nos autos, acompanho o entendimento da ICEAP e do Ministério Público de Contas, em todos os casos, e formulo meu voto pelo conhecimento do recurso, por obedecer os ditames legais e regimentais, e, no mérito, o não provimento, devendo manter inalteradas as decisões recorridas nos termos em que foram postas. Processo 16.486, de 2013, da Prefeitura Municipal de Nova Andradina. É um recurso ordinário. O recorrente é o atual prefeito Roberto Rachoca Soler, e a deliberação recorrida é a 4.273, de 2014. Concordo com a manifestação da 6ª ICE e do Ministério Público de Contas e formulo meu voto por conhecer do presente recurso, por obedecer os ditames legais e regimentais e, no mérito, dar total provimento ao pedido formulado, para o único fim de excluir o comando do item 2 da decisão recorrida, mantendo-se inalterado o comando do item 1 do decísio. Senhor presidente, eram esses os meus votos. Em discussão, os relatórios de voto da eminente conselheira relatora. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como voto, o conselheiro José Ricardo. Com a relatora. Conselheiro Irã. Acompanho a relatora. Ronaldo Chadid. Com a relatora. Gerson Domingos. Com a relatora. Aprovados, vão ao expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro Ronaldo Chadid, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo do diário oficial eletrônico desse Tribunal de Contas. Consulta ao eminente conselheiro relator, se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque.
Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a sua manifestação. Senhor presidente, ilustre conselheiro, nós ratificamos os pareceres nos processos da relatoria do conselheiro Ronaldo Chadid. São os pareceres. Com a palavra, o ilustre conselheiro relator, Ronaldo Chadid, para proferir a leitura dos seus relatórios e respectivos votos. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhores auditores, servidores desta Corte de Contas. Os feitos a cargo desta relatoria são os seguintes: iniciando pela prestação de contas de gestão examinada no processo 4.704/2013, referentes ao Fundo Municipal de Saúde de Corumbá, exercício financeiro 2012, sob a responsabilidade das senhoras Maria Antonieta Silva Sabatal e Dinaci Vieira Marques Ranzi, respectivamente ex e atual secretária municipal de saúde. Em comunhão com os pareceres da Auditoria do Ministério Público de Contas, voto para que as contas sejam declaradas regulares. Processo 18.142/2015. Em comunhão com o parecer do Ministério Público de Contas, voto pela regularidade do termo de transferência de cargo de diretor-presidente do Fundo Municipal de Habitação de Campo Grande, passado do senhor Enéas José de Carvalho Neto para o senhor Dirceu de Oliveira Peters, em 28 de agosto de 2015. Voto em sentido idêntico nos processos 19.035/2015, referente ao termo de transferência de cargo de secretário municipal de governo e relações institucionais de Campo Grande, passado do senhor Paulo César de Matos Oliveira para o senhor Paulo Francisco Coimbra Pedra, em 28 de agosto de 2015. E processo 18.147/2015, referente ao termo de transferência de cargo de diretor-presidente da Agência Municipal de Habitação de Campo Grande, passado do senhor Enéas José de Carvalho Neto para o senhor Dirceu de Oliveira Peters, em 28 de agosto de 2015. Processo 2.944/2015. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade do orçamento-programa do município de Camapuã, relativo ao exercício financeiro 2015, responsabilidade do senhor Marcelo Pimentel do Ailib, prefeito municipal. Voto em sentido idêntico no processo 757/2015, referente ao orçamento-programa do município de Rochedo, exercício financeiro 2015, sob a responsabilidade do senhor João Cordeiro, prefeito municipal. Processo 4.189/2014. Em comunhão com o parecer do Ministério Público de Contas, voto pela regularidade do termo de transferência de cargo de gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Campo Grande, passado da senhora Thaís Helena Vieira Rosa Gomes para a senhora Janete Bellini de Oliveira, em 30 de abril de 2014, mas em razão da remessa intempestiva da respectiva documentação à fiscalização desta Corte de Contas, voto pela aplicação de multa à senhora Janete Bellini de Oliveira em valor correspondente a 13 UFERMs. Processo 7.141/2014. Deixo de acolher o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e, nos termos das disposições legais tratadas na proposta de julgamento, voto pelo conhecimento e procedência do pedido de revisão formulado por Carlos Eduardo Xavier Marum, ex-secretário de Estado de Habitação e das Cidades, para rescindir a decisão simples 644/2012, proferindo nova decisão, a fim de declarar a regularidade dos atos apontados no relatório de inspeção ordinária número 37 de 2010, realizada na Secretaria de Estado de Habitação e Cidades de Mato Grosso do Sul, relativos ao período de janeiro a dezembro de 2009. Processo 6.588 de 2014, concordando com o parecer do Ministério Público de Contas e nos termos das disposições legais tratadas na proposta de julgamento, voto pelo conhecimento e improcedência do pedido de revisão formulado pela senhora Márcia de Paula Moura, prefeita municipal de Três Lagoas, mantendo-se inalterado o acórdão 23/2013, que declarou a irregularidade das contas de convênio número 19/2010
e aplicou multa de 50 UFERMES à requerente. Voto em sentido idêntico no processo 5.485/2014, referente ao pedido de revisão formulado pelo senhor Flávio Adriano Gomes, ex-prefeito municipal de Bandeirantes, em face da decisão simples 71/2013. Por último, no processo 17.467/2014, que examina o pedido de revisão formulado pelo senhor Daltro Fiuza, ex-prefeito municipal de Sidrolândia, com fundamento nas disposições jurídicas e contábeis já tratadas na proposta de julgamento, em comunhão com os pareceres exarados pela Auditoria e pelo Ministério Público de Contas, voto pelo conhecimento do pedido, em razão da satisfação dos pressupostos de admissibilidade e, no mérito, pela improcedência, mantendo-se inalterado o parecer prévio contrário à aprovação da prestação de contas do município de Sidrolândia, referente ao exercício financeiro 2008. Os resultados dos julgamentos de todos os processos acima relatados deverão ser comunicados aos interessados nos termos regimentais. São os votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios, voto do conselheiro relator. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista do processo número 17.467. Do processo ao conselheiro José Ricardo Pereira Cabral. Em discussão, os relatórios de voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro José Ricardo Pereira Cabral. Eu acompanho o relator em todos os processos, evidentemente, à exceção do que eu acabo de pedir vista. Conselheiro Irã Coelho das Neves. Acompanho o relator. Conselheiro Maria Serrano. Com o relator. Conselheiro Gerson Domingos. Com o relator. Aprovado, vão ao expediente. Processo sob a relatoria do conselheiro Gerson Domingos, os quais estão relacionados e edificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo do Diário Oficial Eletrônico desse Tribunal de Contas. Consulta ao conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o eminente representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente e ilustres conselheiros, mantemos os pareceres exarados dos processos da relatoria do conselheiro Gerson Domingos. São os pareceres. Com a palavra, o eminente conselheiro relator Gerson Domingos para a proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, nosso representante do Ministério Público, doutor Aedo, auditor e editora aqui presente, servidores desta casa, iniciando pelos próximos 6 processos de recursos ordinários adiante identificados do processo 11.612/2014, interposto pela senhora Marlene de Matos Bossé, prefeita municipal de Miranda, do contrato de número 33/2014, a decisão singular de número 561/2015. No processo 119.309/2012, interposto pelo senhor Carlos Henrique dos Santos Pereira, do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, da nota de empenho número 953/2011, a decisão singular de número 1655/2014. Processo 13.053/2013, interposto pela senhora Maria Lúcia Ortiz Ribeiro, Fundeb de Corumbá, na inspeção ordinária número 69/2010, período de janeiro a dezembro de 2009, da decisão simples número 01/512/2012. Do processo 18.902/2013, interposto pelo senhor Zelir Antônio Maggioni, Prefeitura Municipal de Sonora, prestação de contas do convênio número 5/2011, do acórdão 02/17/2013. Do processo 693/2010, interposto pelo senhor André Alves Ferreira, da Prefeitura Municipal de Aparecida Taboado, do contrato número 23/2009 e termos aditivos da decisão simples 3.152/2014 e do processo 26.209/2011, do recurso ordinário interposto pelo senhor William Douglas de Souza Brito, Prefeitura Municipal de Rio Verde, Mato Grosso, do contrato de obra número 44/2011, do acórdão 101/2014. Coincide todos os recursos identificados nos 6 processos acima e, com base nos fundamentos e convicções adotadas nos votos, neguei provimento a todos eles para manter inalteradas as convicções e comando das respectivas decisões recorridas. Comunicado o resultado desse julgamento aos recorrentes, retornem-se os processos
às jurisdições ordinárias das matérias para prosseguimento. Nos próximos 2 processos de recurso ordinário, adiante identificado, do processo 69.660/2011, interposto pelo senhor Carlos Augusto da Silva, da Prefeitura Municipal de Cacilândia, do contrato 65/2011, do termo aditivo da decisão simples número 2.583/2013 e do processo 116.863/2012, interposto pelo senhor João Antônio Demarco, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação de Campo Grande, do contrato de obra número 176/2010, da decisão simples número 01/175/2011, conheci e dei provimento aos 2 recursos acima identificados para alterar as convicções e excluir os comandos combinatórios das respectivas decisões recorridas com os seguintes efeitos práticos. No processo TC 69.660/2011, declarar regulares a etapa de formalização do contrato número 65/2011 e do seu termo aditivo e isentar o recorrente Carlos Augusto da Silva da multa que lhe foi imposta, ficando mantidos os demais comandos da decisão simples recorrida de número 02/0583/2013. E no processo TC 116.863/2012, declarar regulares a etapa de licitação realizada na modalidade de concorrência, bem como a fase de formalização do contrato de obra de número 176/2010 e isentar o recorrente João Antônio Demarco da multa que lhe foi imposta. São os meus votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro José Ricardo. Acompanho o relator. Conselheiro Irã Coelho das Neves. Acompanho o relator. Maria Serrano. Com o relator. Ronaldo Chadid. Com o relator. Aprovados, vão ao expediente. Encerrada a pauta de julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros e representantes do Ministério Público de Contas para breves comunicações. Marisa, nada? Nenhum comunicado? Estou de férias hoje. Tá. Eu quero apenas aproveitar essa sessão para registrarmos aqui e homenagear todos os auditores de controle externo, que hoje é o dia do controlador externo, né? Dia Nacional do Auditor de Controle Externo. Então, eu quero cumprimentar todos os auditores de controle externo, né, dizer que é uma profissão realmente muito digna, muito importante, e que é a atividade finalística do nosso tribunal e dos demais tribunais de contas do Brasil, e que tem um papel preponderante e que nós aqui realmente reconhecemos o valor, a importância que tem os auditores de controle externo para que nós possamos chegar até onde chegamos aqui na votação, apreciação dos processos. Portanto, eu quero aqui, em nome desta presidência, e com certeza dos conselheiros e da conselheira do Ministério Público de Contas, homenagear a todos e dizer que é um prazer, é uma honra muito grande tê-los conosco e que, sem dúvida nenhuma, sem a presença dos auditores de controle externo, nós não teríamos o êxito que temos hoje no julgamento e na apreciação das contas. Muito obrigado e parabéns a todos os auditores de controle externo desse Tribunal de Contas e dos demais tribunais de contas do Brasil. Encerrada a fase das comunicações diversas e nada mais havendo a tratar, esta presidência vai encerrar a presente sessão ordinária, antes, porém, convocando outra para dia e horas regimentais. Em nome de Deus, está encerrada a presente sessão.